Muito bem. João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Que esta palavra abençoe os nossos corações. Nós hoje vamos falar sobre como responder à depressão e ao suicídio. Este é o assunto que o Senhor vem tratar de renovo. Este é o assunto que o Espírito quer que eu trate com vocês. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu estou muito feliz neste dia. Eu estou feliz porque eu estou em tua casa. Eu estou feliz porque eu estou com a família de Deus. Eu estou feliz porque estou nesta convenção jovem. Do outro lado das grades deste terreno, há milhares, milhões de jovens perdidos, dominados pelo vício, pelo álcool, pela droga, pelos apelos mundanos, pessoas que estão na realidade perdendo as suas próprias vidas. Graças a Deus que tu tens um grupo dentro deste ministério, que tem um ministério sagrado, um ministério jovem, que tem sido um exemplo e um testemunho para a vida de todo o ministério. E eu preciso, Deus, que tu me uses hoje para ministrar ao coração, promovendo renovo. E eu quero tratar, Senhor, de questões muito explícitas, Pai, muito dedicadas, muito cirúrgicas nesta questão das emoções. Então, com paz, com alegria, com convicção, com sorriso nos lábios, usa-me para abençoar a juventude, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, Bispo amado. Bispo estudou com a Jovita, professora Jovita, que foi professora das minhas filhas, no Meyer. Ela cobrava R$ 33 por mês. Cruzeiros. Amém, Bispo amado. Te amo muito. Meus amados, família de Deus, jovens, meus filhos em Cristo Jesus. Eu quero começar esta mensagem fazendo uma confissão e um reparo. Eu quero lhes confessar que quando conversei com o pastor Bruno a respeito do que seria importante eu ministrar nesta tarde, eu já tinha preparado um tema. O tema era como ativar a unção de Deus. Mas você sabe que na quinta-feira passada, eu recebi um WhatsApp que fez mudar o propósito para o altar nesta tarde. Por isso eu quero lhes falar sobre como responder à depressão e ao suicídio. Eu não conheço pessoalmente a pessoa, mas é uma partícipe da igreja, que me mandou um WhatsApp dizendo: socorro, apóstolo. Eu estou tendo ataques do inferno, eu ouço vozes, eu tenho vontade de me cortar toda, eu tomo remédios para dormir, todas as portas de emprego foram fechadas, eu vivo numa aflição tão grande, o auxílio financeiro da minha casa está acabando, estou fria, fui me afastando da igreja, sinto-me totalmente derrotada, faltam-me forças, estou em depressão. Quando eu recebi este WhatsApp, o Espírito me disse: Miguel, trate deste assunto com a juventude. Porque é preciso, e eu certamente posso lhes asseverar, que há alguém entre nós, ou participando em direto pela internet, que pode estar vivendo um caos, pode estar oprimido por uma depressão tremenda e ninguém sabe. Essa moça que me mandou este WhatsApp, talvez ninguém saiba na igreja, mas ela está vivendo este drama. Então, você sabe, eu comecei a pensar, meu Deus, este é um quadro que exige uma resposta pública. Eu não posso tratar disto no gabinete pastoral, entende, Lopinho? Isso tem que ser tratado público. Eu disse, por que não eu abrir a conferência para tratar deste assunto
como eu posso responder à depressão, porque o final da depressão muitas vezes é o suicídio. Então, as estatísticas mostram que 1 em cada 10 pessoas sofrem de severa depressão. Os médicos, os psiquiatras, os meus colegas psicanalistas dizem que a depressão é também chamada depressão clínica, aquela depressão severa, depressão clínica. E ela é tratada de várias formas e com muitos medicamentos. Hoje existem muitos medicamentos e muitas formas de se tratar a questão da depressão. Então, se existem muitos medicamentos e muitos tratamentos, então nós temos que saber que existem muitas definições e descrições para a palavra depressão. Você sabe que, normalmente, a depressão é um estado de tristeza, é um estado de desesperança, que 1 em cada 10 têm ou tiveram ataques desta natureza em algum nível das suas emoções em algum momento da vida. 1 em cada 10 cidadãos sofre de tristeza e de desesperança, que são os primeiros sinais da depressão. Então, o que a palavra de Deus diz a respeito de depressão? Olha, por curioso que pareça, não existe esta palavra na Bíblia, depressão. Mas existem palavras similares que talvez alguns de vós se identificarão com elas. Olha como é que diz Provérbios 12, 25. Olha, vamos atender a isto. Ele diz assim, Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate. Olha aí, como é que o sábio fala sobre depressão. Ele diz, a ansiedade do coração do homem o abate. Mas a boa palavra o alegra. Quer dizer que, onde chega a palavra de Deus, essa ansiedade e este abatimento tem que sair da vida. A palavra de Deus tem este poder, tem esta capacidade de fazer um renovo na vida. Então, é muito importante você saber, então, como a Bíblia descreve em palavras similares do que é a depressão. Dizem as estatísticas que nós vivemos o século, a era da depressão. Por isso, tanta gente vive dessa forma, sobrecarregada, e tantos jovens têm tirado a sua vida. Tantas pessoas têm encontrado no suicídio o final desse abatimento persistente, esse tacão violento sobre as suas emoções, conforme disse o sábio, a ansiedade no coração do homem o abate. Como é que a Bíblia descreve isto? A Bíblia descreve com várias palavras: abatido, triste, solidão, desencorajamento, desânimo, luto, problemas emocionais, pessoais, vida miserável, desespero, coração partido. Eu encontrei nestas palavras o que é na realidade similar à depressão. E você sabe que a palavra mostra que a depressão pode atacar qualquer pessoa, incluindo um filho de Deus. E eu venho lhe testemunhar isso porque houve um período na minha vida que eu sofri com este sentimento de depressão, de desesperança, de abatimento, de tristeza. E quantas vezes passou pela minha mente esta palavra morte? Então ela pode atacar qualquer pessoa. Olha, pode atacar uma pessoa pobre. Porque dizem assim, não, depressão é coisa de rico. Não, você vai ver, por exemplo, Noemi, que era uma mulher pobre, foi a sogra de Ruth. Olha o que diz em Ruth 1:9-13. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma na sua casa do seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhes disseram, não, nós iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho ainda que no ventre filhos, para que vos sejam por maridos. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos,
Esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ei de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Olha que vida amarga Noemi e Ruth viviam. Ruth era uma mulher, era nora de Noemi. Noemi era uma mulher pobre, tinha morrido o marido, tinha perdido tudo, os filhos morreram. E ela era uma mulher pobre, estava sendo amargamente pisada por um sentimento de incapacitação. Era uma mulher pobre. Mas você sabe, um homem rico na Bíblia Sagrada teve depressão? Olha como é que diz Salomão, o homem mais rico da Bíblia, em Eclesiastes 1:18. Porque na muita sabedoria há muito enfado. Quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Então ele falou, enfado e tristeza. Isto é similar à depressão. Ela pegou também um jovem como Davi. Davi no Salmo 6 e 7, ele disse, estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Então ele diz, eu estou cansado, eu gemo, eu choro todas as noites. Vimos uma pessoa pobre, uma pessoa rica, uma pessoa jovem. Agora vamos ver um velho, como foi Jó 10:1. Ele diz, a minha alma tem tédio, a minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei com a amargura da minha alma. Você está percebendo? Tédio, amargura, queixa, isto é, um velho dominado pela depressão. Agora vamos ver um homem, como foi o profeta choramingas, que chamam o profeta Jeremias. Jeremias 13:17, ele diz, mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Veja, o profeta chorava em segredo. Ele estava dominado por depressão. O pobre, o rico, o jovem, o velho, o homem, a mulher. Veja, Ana, olha em 1 Samuel 1:6 e 7, assim, a rivala provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Versículo 7. E assim fazia ele, de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Você está percebendo que existem aqui sintomas do que é uma vida sem esperança, uma vida triste, uma vida em depressão. Então, veja, por exemplo, quando ocorre um desastre na vida de uma família, quando ocorre um luto, quando ocorre uma perda, muitas vezes se instala a depressão. Veja o que disse aqui, 1 Samuel 30, 13 e 4. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas eram levadas cativas. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Alguém aqui esta tarde assim? Quem sabe nós temos entre nós um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora, quem sabe do outro lado da internet, alguém que tem chorado até perder suas forças por causa da depressão. Então nós estamos tratando aqui de momentos da vida que às vezes quando a pessoa não tem recursos espirituais, quando a pessoa não sabe rechaçar este tipo de emoção negativa, ela é dominada. Veja agora o curioso. Às vezes até no momento de sucesso, no momento de vitória, no momento de conquista, podem ocorrer decepções emocionais. Você sabe a história do profeta Elias? Elias derrotou 450 profetas de Baal lá no Monte Carmelo. Um vitorioso, Deus desceu, lambeu as águas do altar do sacrifício. No dia seguinte, uma mulher mandou um recado. Ele disse, você matou os profetas, você vai ser morto. Sabe qual foi a reação dele? Um homem vitorioso, um profeta, que Deus o levou em carruagens de fogo, um homem que fez tantos milagres. Mas olha o perigo da depressão. Dizem em 1 Reis 19, 4 e 5, olha lá, ele mesmo, porém, se foi ao deserto,
caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Meu Deus, meu Deus e meu Deus. Eu estou falando de um profeta. Eu estou lhe falando de um profeta que teve uma vitória tremenda. Ele matou 450 bruxos, pai de santo, profetas de Baal. Um vitorioso. Deus se manifestou lambendo as águas do altar. O homem tinha autoridade para mandar vir fogo do céu. De repente, após uma conquista, um sucesso, uma grande vitória, ele se abriu a um sentimento negativo e ele disse: eu não sou melhor do que ninguém, eu quero morrer. Então eu estou lhe dizendo que se não houver recursos espirituais, se não houver uma reação, a tendência da tristeza, da desesperança, do abatimento é o suicídio, é a morte. E nós temos que saber que estamos aqui tratando de um renovo. E é preciso então que se renovem as nossas emoções. Veja, Jesus, que tinha sido tentado em todas as coisas, diz Hebreus 4,15, diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado. Jesus enfrentou todos os desafios da carne, ataques, emoções, tudo. Mas houve um momento, amado, que o próprio Jesus, ouça, eu estou lhe falando, eu tive este problema. O próprio Jesus passou por um problema de depressão. Veja em Mateus 26, 38 e 39, diz assim: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 39, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Pode ser que haja alguém entre nós que esteja exatamente passando por um drama qualquer de vida. Como esta menina, esta senhora, não sei quem é, que me mandou este WhatsApp, dizendo: por favor, socorro, eu estou vivendo uma depressão tremenda. Então, como é que o Senhor nos ensina a enfrentar a depressão? Porque depressão não é sempre um problema de pecado ou de erro. Uma mãe que tem um bebê e tem uma depressão pós-parto, não é um pecado nem um erro. É uma depressão pós-parto. Você sabe que tem mães que matam os recém-nascidos por depressão pós-parto. Então não se trata aqui de um problema de erro, de pecado, de Satanás na vida da pessoa. Mas eu creio que a depressão é o resultado da vida nesta carne, num mundo de imperfeições. A nossa carne é fraca. E se você não está ensinado a reagir às setas, aos dardos, aos ataques, e são muitos os ataques. Imagina os jovens hoje sendo atacados nas suas emoções, ideologia de gênero. Veja você, Deus fez o homem, Deus fez a mulher, Deus dotou uma genitália para a mulher, uma genitália para o homem, e vem o governo da esquerda e diz: não, você tem uma ideologia, você pode optar, você é que diz se quer ser homem, se quer ser mulher, se quer ser trans, se quer cortar, se não quer cortar, se tira a mama, se não tira a mama. Isto é um ataque violento. Aquilo mais precioso que Deus criou, que foi o homem e a mulher. Aí vem a droga. Às vezes num colégio, você é atacado, é um coleguinha que arranja uma maconha e te leva para o banheiro e fala: prova, se você é homem, prova, se você é mulher, prova. Você tem um ataque todos os dias. Pessoas que são aliciadas para sair da igreja, para ir para baile, para ir para rave, para colocar droga na boca, no olho, nisto, naquilo. Nós vivemos realmente numa sociedade imperfeita e cheia de seduções que levam ao desastre, que levam à destruição, que levam a vida ao fundo do poço e que levam as pessoas a viver em depressão. Então, a Bíblia não mostra Deus punindo alguém porque ela está triste. Ele é um pai de amor. Ele nos ensina, sim, no meio de provas e de lutas, Deus ensina. Vamos ver, por exemplo, quando Davi
sai dessa situação em 1 Samuel 36, ele diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Então veja você, o povo que ia apedrejar Davi, porque o povo estava todo amargurado, estava todo mundo depressivo, estava todo mundo down, e eles quiseram apedrejar o rei, mas ele diz que ele, no meio dessa provação, se reanimou no Senhor. 1 Samuel 1, 19 e 20, ele diz: levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, lembrando-se dela ao Senhor. Lembra da Ana, que há pouco estava chorando, não comia, chorava dia e noite? Agora Deus deu um filho e ela foi renovada. Veja como é que Paulo disse em 2 Coríntios 7, 5 a 7. Olha lá, ele diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Havia lutas por fora, havia temores por dentro, porém Deus, aleluia, que conforta os abatidos, Ele nos consolou com a chegada de Tito, versículo número 7, e não somente com a chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-se à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Paulo estava no caminho de uma baita de uma depressão, chegou Tito e ele se alegrou. Quer dizer que a palavra de Deus, a comunhão dos santos, a igreja, é fundamental para tirar pessoas do fundo do poço. Para curar essa desesperança, essa falta, esse tédio que muitas vezes o jovem, você vê às vezes uma pessoa, olha, fala hoje com um adolescente, você diz 50 palavras a um adolescente, sabe como é que ele responde? Aham. Nós convivemos com 2 adolescentes em casa. Eu chego e digo assim: filha, o papai disse assim, 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 assim. A mamãe disse assim, assim, assim. Faça um discurso. Ela olha para mim e diz: aham. Davizinho, olha, isso, aquilo, aham. Tudo bem, filho? Aham. Mas filho, também tudo bem na escola? Aham. Eu imagino os ataques do bullying dentro da escola, amado. Se o indivíduo é um pouco mais gordo, ou gordão, se é mais magro, ou esqueleto armado, sei que. Amado, nós vivemos, disse algum palavrão? Não, esqueleto armado esqueleto armado, é um magrinho que caminha. É na minha terra que se fala, esqueleto armado. Então, vamos pensar, amados. A palavra de Deus nos dá esperança segura, infinita, em toda e qualquer situação, incluindo a depressão. Então, quando a depressão tenta atingir, ou atinge, Hebreus 4, 15 e 16 diz isso, olha só. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Quer dizer que nós podemos ter fraquezas. Eu posso, você pode. E ele disse, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas ele não pecou. Versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para quê? Socorro. Quer dizer que uma palavra, uma mensagem, uma oração, uma imposição de mãos, se for necessário, um abraço, uma palavra de encorajamento, pode ser Deus usando o socorro em ocasião oportuna. Qual é esta ocasião oportuna? A ocasião que você diz, hoje não vou à igreja, amanhã também não tenho vontade de orar, não quero mais ler a Bíblia, eu não amo ninguém, ninguém me ama. Você está dentro de um poço de depressão, que se a tua alma continua abatido ou abatida, pode te provocar distúrbios muito grandes. Então, Isaías 41:10 diz assim a palavra do Senhor, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, eu sou o Senhor teu Deus, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar com a minha destra fiel. Mateus 28:20 diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação, Ele está conosco. 2 Coríntios 5:7 diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Romanos 8:37 diz, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores.
E eu queria ainda lembrar do que disse Pedro. Pedro disse, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, a depressão, desesperança, desencorajamento, abatimento, vida terrível, sentimento de menosprezo, de inferioridade complexa. Ele diz, venha, entregue isto tudo, porque nele e em todas estas coisas nós somos mais do que vencedor. Olha, entrega. Se você lançar sobre ele a tua ansiedade, a Bíblia diz, ele tem cuidado de vós. Jesus disse isso. Jesus disse em Mateus, olha, não andeis ansiosos. Não andes ansioso. Então qual é a resposta que eu dou a isto tudo? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então eu usei meia hora de mensagem. Eu teria mais 10 minutos, mas não, eu vou usar 2 ou 3 apenas. Eu já fui jovem como você. Eu conheço o que é o mundo. Eu conheço o que é coleguinha dizendo, fuma uma maconha. Ninguém vai saber. Eu já ouvi testemunhos dos mais excêntricos possíveis que você pode imaginar, de jovem que, por não conhecer os recursos bíblicos, por não saber rechaçar, por não saber usar a confissão, por não usar as estruturas bíblicas, a pessoa vai se abrindo e vai sendo esboroada sem se aperceber. Até que um dia a pessoa diz, cheguei ao fundo do poço. E como lhe disse, não precisa de ser um rico. É o pobre, é a mulher, é o jovem, é o velho, é o rico, é rei, é dona de casa, é mãe. Qualquer pessoa pode ser afrontada por um ataque de desesperança e de tristeza chamada depressão. A pessoa não quer tomar banho, a pessoa não quer ver ninguém, a pessoa não reconhece nada nos outros, não vê a importância da obra de Deus. Isto é profundamente destrutivo. Então hoje, a proposta é esta, é um renovo. E a minha proposta começa por um renovo emocional. Porque o indivíduo que passa por um bullying dentro de uma escola é dramático. E você sabe, colegas de escola são perversos. Quando eles não vão com a cara de alguém, meu irmão, dentro de uma escola, o garoto sofre. A garota sofre. Se não é dentro do perfil do que as pessoas acham que é o certo, que é o bonito, o indivíduo está frito. Coleguinha de escola são as pessoas mais perversas que existem. Eu me recordo quando eu estava na adolescência, interessante que no Brasil eu não vejo muito isso, mas na minha terra tem muito. O indivíduo chegava assim, 11, 12 anos, começava a pelezinha a ficar com espinhazinhos, né? Que nós chamávamos de borbulhinha. Então, quando eu tinha assim, uns 12 para 13 anos, gente, a minha testa era uma borbulha só, o meu rosto. Então eu usava uma franja, sabe? E tinha um colega que era cão, ele era um filho do diabo, que eu nem sabia que tinha filho do diabo. Ele chama João Lima. Quando é a primeira vez que ele me viu, eu disse assim, Kid Borbulhinha. Meu amado, eu levei 3 anos sendo chamado de Kid Borbulhinha. Olha, eu botava a franja até aqui, só abria, parecia uma burca, só com 2 olhinhos assim para poder ir para a escola. O cara chegava, vinha, levantava a franja, olha a borbulha dele, olha a borbulha dele. Meu amado, eu sei a perversidade que é uma escola. Se é magro, se é gordo, olha, se sofre muito. E às vezes a pessoa chega à depressão. Não quer ir mais à escola, não quero mais estudar. É o abatimento. Mas estamos aprendendo que Deus renova. Que a palavra faz esta renovar-se no Senhor. E é isso que eu quero terminar. Eu quero terminar profetizando
que a tua vida é forte, sim. Que você não será dominado por nenhum espírito de incapacitação, nenhum espírito de tristeza, nenhum espírito de desesperança. Nenhum jovem da nossa igreja vai dizer: ó Senhor, eu quero a morte, eu não sou melhor do que ninguém. Isso é uma arma maligna. Eu apago todos os dardos inflamados do maligno hoje. Todo o ataque, toda a seta, todo o dardo, tudo que te incapacita, tudo que gera desesperança, tudo que te faz ver a vida em preto e branco. Eu quero que você veja a vida em colorido. Está debaixo dos nossos pés. Toda a arma que foi forjada pelo inimigo para limitar, incapacitar, amarrar ou impedir o jovem de viver a etapa mais bonita da vida, que é a adolescência até a juventude, até a maturidade, está caído por terra. Jovens, recebam o renovo do Senhor. Renove-se, reconquiste-se, renova-se, faça com que você seja uma pessoa que se ergue e brilha nesta terra. Não aceita outro espírito na sua vida. Você tem o Espírito de Deus. Você é propriedade exclusiva do Senhor. E se há alguma ferida lá no fundo do coração, seja agora sarada em nome de Jesus. Renova a tua vida. E que você possa sentir uma alegria, uma convicção, como Davi fez. Chorou até perder as forças, mas ele se renovou no Senhor. Que isto seja agora verdade na sua vida. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E todo o povo de Deus diga: amém, amém e amém.